Recording is on. Começou a gravação. Bom, alguns aqui já me conhecem, né? Meu nome é Priscila, sou facilitadora da metodologia do Programa Brasil Mais. E a Giovana também, né, Giovana? Se apresenta. E hoje a gente vai fazer uma apresentação mais geral sobre alguns requisitos do programa, né? E a gente vai falar um pouco mais, então, sobre alguns conceitos que a gente vai trabalhar ao longo da jornada, certo? Todos me ouvem? Sim. Tá legal. Bom, então, primeiro, né, eu vou apresentar aqui, né, o Programa Brasil Mais, ele é um programa que tem como parceiros, né, e realizadores o SEBRAE, o SENAI, a BDI, o Ministério da Economia e a CNPq, né? Então, é uma metodologia pensada na universidade, mas junto com o SEBRAE, né, para que a gente possa chegar em inovações, né, em melhoria para os negócios que participam do programa, para as MPS que participam do programa. E hoje, né, a gente vai iniciar essa atividade apresentando um pouco da jornada, tá? Que a gente vai ter pela frente durante esses 3 meses de acompanhamento das empresas que estão no programa, tá? Bom, aqui a gente tem, então, no quadro, né, não sei se todo mundo consegue ver, tá, pessoal? Vocês podem me parar a qualquer momento para falar, tá? Estou por aqui. A gente tem aqui o cronograma da jornada, né? Então, a gente tem encontro 1, que foi a realização do que foi feito nas últimas 2 semanas, né? Onde a gente preencheu um diagnóstico, né? E esse diagnóstico foi enviado para todos aqueles que têm um e-mail aqui atualizado com a gente. Esse diagnóstico, ele tinha como principal função dar um norte para aquilo que a gente vai fazer ao longo da jornada, certo? Então, basicamente, o encontro 1, que foi feito presencial ou virtualmente, isso cada empresa fez a sua escolha, né? Se preferia online ou presencial. Eu visitei algumas das pessoas que estão aqui presencialmente, acredito que todas, na verdade, que estão aqui presencialmente e online. Bom, então o encontro 1, ele foi realizado nas últimas 2 semanas, o encontro 2, ele está sendo realizado hoje, tá, pessoal? A gente teve uma alteração no cronograma, teve um atraso no cronograma, em função não só da gente estar sem sistema no SEBRAE, como eu já havia informado a algumas empresas participantes, mas porque também a gente precisa sempre estar de acordo com a agenda de todas as empresas, então às vezes acaba atrasando, mas isso não vai acarretar nenhum problema ao longo da jornada, tá? Então, encontro 2. O encontro 2, a gente fala sobre alguns conceitos importantes que a gente vai trabalhar ao longo da jornada, certo? Então, a gente fala sobre produtividade, sobre indicadores, e é um encontro, mas um encontro mais intimista mesmo, assim, para a gente tirar dúvidas com quem tem dúvidas, para a gente falar sobre conceitos mais básicos mesmo, e que a gente vai utilizar na jornada. São básicos, mas nem por isso menos importantes, tá, pessoal? Então, a gente vai falar um pouco sobre esses indicadores. Como eu disse, fiquem à vontade, tá? Quem quiser falar, eu não consigo ver quem levanta a mãozinha, mas a Giovana, a gente está junto fazendo essa apresentação aqui, então ela vai direcionando também no chat, né? E aí depois eu ocupo o lugar dela, ela ocupa o meu lugar e a gente vai se alternando para a gente poder se comunicar. Mas fiquem à vontade, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem falar a qualquer momento, tá? Então, eu vou aqui, né, falando dos próximos encontros. Então, a gente tem um encontro de mapeamento de problemas que a gente teve que adiar, né, para as próximas semanas. Então, a gente vai fazer esse encontro de mapeamento de problemas nas próximas semanas.
E depois a gente vai fazer uma orientação para prototipagem e validação, e a gente vai seguindo esse cronograma aqui com os encontros de mensuração, de avaliação, de implantação, de boas práticas, nesses próximos 3 meses, tá, pessoal? A gente fala que a gente atende a cada 15 dias, né? Então, em média, é 15 dias, mas pode ser que a gente faça os encontros semanalmente, tudo vai depender aí do contexto que a empresa tá? Tudo bem? Tudo bem. Tá, legal, vamos lá. Bom, então esse é o encontro coletivo, né? Dentro da metodologia, né? Do método que a gente aplica, ele é uma parte bem importante, né? E aí a gente pode até ver, né, Giovana, se a gente não conseguir contemplar todos hoje, se a gente marca um novo encontro coletivo na próxima semana, ou se a gente só manda a gravação desse, né? Vamos ver o que a gente vai fazer, mas esse é um encontro bem importante porque tem alguns conceitos que algumas pessoas podem não estar familiarizados, né? Algumas empresas não têm aí tão familiarizados dentro dos seus processos internos, dentro da sua compreensão aí sobre a gestão, né? E a inovação. Então, é um encontro bem importante, tá? Nesse encontro coletivo, a gente chama todas as empresas que estão participando e sendo acompanhados, né? Tanto por mim quanto pela Giovana, né? E a gente fala então sobre inovação e produtividade, né? Nesse primeiro momento. Então, eu vou iniciar falando um pouco sobre as recentes mudanças que a gente tem sentido na pele, né? Principalmente depois da pandemia, né? Então a gente viu aí que a gente teve uma série de mudanças de mercado, de segmentos, né? Várias empresas renasceram, estão renascendo, né? E a gente vê também um importante eixo de mudança que são as mídias digitais, o marketing digital que vem crescendo, né? E as tecnologias que vêm acompanhando esse crescimento, mudando completamente o mercado e mudando as exigências que são que sempre foram bastante tradicionais aí, né? Dentro de cada segmento. Então, a gente usa esses norteadores para discussão para a gente discutir a importância, então, da inovação dentro do contexto das micro e pequenas empresas, tá? Bom, então a gente vem... Oi? Oi? Não, que eu entrei agora, que estava sem o link lá. Tá legal. Bom, então, a gente está falando agora de mudanças recentes na sociedade, né? Então, vamos falar da mais recente mudança, né? Que a gente tem acompanhado aí uma melhora, né? Nos últimos meses aí, pelo menos a gente tem sentido uma melhora nos últimos meses em relação à economia, né? Às micro e pequenas empresas, ou pelo menos uma perspectiva, né? A pandemia, ela trouxe para a gente uma realidade que foi a realidade do online, né? Então, ela trouxe uma série de desafios de como atender novos clientes, né? Na mudança do perfil dos clientes ideais que a gente tinha. E isso trouxe uma série de desafios para que a gente tem que enfrentar daqui para frente, né? Por isso, o programa Brasil Mais, ele surge dentro desse contexto com essa vocação e com essa perspectiva, né, de contribuir para a melhoria das micro e pequenas empresas e pensar em inovação dentro delas, tá? Bom, então a gente vai falar no primeiro bloco de produtividade. No segundo bloco, a gente vai falar sobre a importância da avaliação de desempenho dos indicadores. E no terceiro bloco, a gente vai falar sobre os indicadores que a gente vai acompanhar ao longo do programa, tá? Bom, produtividade, né? Aqui a gente tem a fala de um prêmio Nobel de Economia, né? Que é o Paul Krugman. E ele fala que produtividade não é tudo, mas no longo prazo é quase tudo, né? E que a capacidade de um país elevar o padrão de vida de sua população depende quase exclusivamente de sua capacidade de elevar o nível de produção por trabalhador. Bom, dentro do programa Brasil Mais, a gente tem como principal objetivo aumentar a produtividade, né? E quando a gente fala de produtividade, a gente está falando daquilo que cada trabalhador consegue produzir a mais na sua hora de trabalho, né?
E é importante ser produtivo porque é isso que, ao longo prazo, vai fazer com que uma empresa consiga ter um desempenho melhor, né? É claro que a gente não vai trabalhar somente produtividade, né? Muitas das ações que a gente desenvolve no Programa Brasil Mais, eles são relacionados à produtividade, mas existem ações, né, que a gente trabalha em outras áreas, isso depende muito do contexto da empresa, que não necessariamente tem a ver com a produtividade para o trabalhador, mas muito provavelmente quase a maioria de vocês vai trabalhar com agenda, com organização do cotidiano, né? Quer dizer, é aquilo que a gente chama de matar na unha, né? A gente vai matando na unha nesses pequenos detalhes de organização interna, para que a gente possa trabalhar, então, o que é o conceito de produtividade, né? Bom, mas o que é produtividade, né? Então, aqui tem alguns exemplos que a gente traz, né? Então, aqui, produtividade: carros por trabalhador, quilos de mel por colmeia, litros de leite por vaca, pratos feitos por hora, trabalhador por trabalhador, né? Sapatos feitos por hora. A gente teve alguma mudança de configuração aqui, viu, pessoal, na apresentação. Mas depois a gente pode mandar, né, que está certinha por e-mail. Bom, só foi uma configuração aqui, mas a gente tem a apresentação certinha. Bom, sapatos por hora. Então, aqui, produtividade, a equação da produtividade é produção por insumo, né? Ou seja, trabalhador, a gente está falando de trabalhador, né? A gente está falando de valor adicionado por pessoa ocupada, né? Então, aqui a gente está mostrando um sapato simples a R$70 e um sapato mais sofisticado a R$700, né? Então, essa sofisticação, ela tem a ver aí com um incremento, né, de design, de qualificação do profissional que fez esse sapato. Então, basicamente, a gente está falando que produtividade, nesse caso, produtividade por trabalhador, é o valor que é adicionado por trabalhador dentro da empresa, tá? Então, esse é um indicador bastante importante, né? Não sei se alguém tem alguma dúvida, se alguém quer falar alguma coisa. Pessoal, não sei se todo mundo já acessou essa plataforma, tá? Mas embaixo tem um menuzinho aí. Se vocês quiserem falar, tem uma mãozinha, tem o chat também, que é o balãozinho, tá? Podem interromper a qualquer momento se tiver dúvida, tá? Isso, bom, vamos seguir então. Bom, então, a gente falou, né, a gente, no primeiro encontro, né, pessoal, quando a gente vai nas empresas, a gente faz os encontros online, a gente fala muito, a gente pergunta se a empresa tem, a primeira pergunta, a empresa tem indicadores, né, tem algum indicador-chave? Né? Muitas empresas têm sistema, né, pessoal, mas não tem ainda muita propriedade, né, sobre os dados, os indicadores que são apresentados, tá? E, bom, no caso do Programa Brasil Mais, se a gente está falando de produtividade, de aumento de produtividade, de inovação, de melhoria para a produtividade, e a gente está falando de trabalhador, né? Produtividade do trabalhador, mesmo que seja um trabalhador, então a gente precisa saber o que significa produtividade dentro do nosso negócio, né? E a gente só vai saber o que é produtividade dentro do nosso negócio se a gente conseguir medir isso, tá, pessoal? Então, aqui a gente poderia pegar um exemplo, né? Mas assim, quando a gente fala de indicador, a gente fala de ticket médio, por exemplo, né? Quer dizer, a gente só consegue saber o quanto a gente está vendendo se a gente fizer o acompanhamento do valor agregado por venda, certo? Então, a única forma da gente conseguir, de fato, tornar a empresa mais produtiva e mensurar esse indicador de produtividade é medindo, né? E para a gente medir, a gente precisa ter dados e indicadores. Por isso que não só os sistemas são importantes, mas a gente ter o nosso próprio método de organização é importante também, tá, pessoal? Bom,
Então, eu vou falar aqui um pouco sobre a importância da avaliação de desempenho dos indicadores, e aí a Giovana, ela dá continuidade, tá? Bom, aqui a gente traz uma outra frase, né, de dois importantes cientistas da administração e da economia. Eles falam que medir é entender, entender é conhecer e conhecer é poder. Então, esse é um primeiro encontro coletivo, é um encontro onde a gente discute esses conceitos básicos, né? E dentro desses conceitos básicos, né, a gente passa por esse processo de entender, então, a importância da gente fazer o acompanhamento da empresa, né? Do fluxo de caixa, né, que é um primeiro passo aí para a gente entender alguns dados e trazer à luz alguns indicadores da empresa, até os indicadores por trabalhador também, né? E aí cada empresa tem os seus indicadores, ou está dentro de um processo específico de desenvolvimento desse trabalho, né? Mas a gente traz essa frase para a gente pensar, né? O que significa, então, né, ter dados, ter indicadores, né? Dados e indicadores, pessoal, pode ser tanto aquele caderninho que a gente tem com anotações, né, do nosso dia a dia, até aqueles sistemas que a gente tem uma série de indicadores em relação àquilo que a gente coloca como input no sistema, né? Então, é fundamental que para a gente medir, né, a gente ter essas formas de registro, e é fundamental para a gente entender e conhecer e poder mudar a realidade que a gente está vivendo dentro da empresa, a gente medir e ter esses indicadores como critérios, né? Para mudança e para criação de inovação, desenvolvimento de melhoria contínua dentro das empresas. Bom, e por que medir e avaliar, né? Bom, a medir e avaliar, pessoal, é importante por quê? Porque é a única forma da gente conseguir comparar expectativa e realidade, certo? A gente só consegue saber se a gente atingiu algum objetivo ou se a nossa empresa está caminhando se a gente medir, né, e conseguir acompanhar números que descrevam essa realidade, né? Porque senão a gente fica no achismo, né? Eu acho que melhoramos, né? Eu acho que a gente está conseguindo entregar, né? Mas quanto, né? Quanto a gente está conseguindo entregar? O que a gente está conseguindo entregar, né? Para isso é importante a gente coletar essas informações, como eu disse, né? Seja no caderninho, seja no sistema. É importante a gente coletar, especialmente no programa, a gente vai ter alguns indicadores que a gente vai precisar levantar como métrica do programa, tá? Para que a gente possa, então, comparar essa expectativa que a gente tem com a realidade que a gente está tendo dentro do nosso negócio, né? Então, essa é a importância da gente conseguir fazer essas medições e conseguir fazer esses registros, né, e levantamento de indicadores, né? Até para que a gente possa utilizar, por exemplo, a jornada do Brasil Mais para algo realmente que seja realmente considerado produtivo dentro do nosso negócio, né? Uma melhoria para o nosso negócio. Bom, então, indicadores de desempenho, né? Indicadores de desempenho, eles têm uma forma quantificável, né? Ou seja, são, em geral, números, né? E na verdade, é uma relação de um ou mais números, porque se a gente falar de faturamento, por exemplo, pessoal, faturamento por si só não é um indicador, né? Então, isso não é um indicador, é um número, é um dado, né? Um dado importante para compor o indicador. Mas a gente só vai ter um indicador se a gente tiver uma relação, como eu falei, o ticket médio. O ticket médio é uma relação entre o valor de uma venda, né, e o número de vendas que foi realizado, né? Então, é um valor médio de vendas. Isso é um indicador. Né? Ele tem essa configuração mais complexa, né? Até no termo, né, um ticket médio, não é um simples dado de faturamento, um simples dado bruto, né? Bom,
Então, são formas quantificáveis de representação do desempenho da empresa, ou seja, elas refletem o desempenho da empresa e servem para que a gente possa acompanhar os resultados, qual foi o desempenho da empresa, para a gente tomar decisões que possam melhorar os nossos negócios, né? E para que a gente possa até eventualmente compartilhar com quem trabalha junto com a gente, né? Sejam nossos colaboradores, nossos sócios, e a gente consiga chegar a um resultado melhor, né? Bom, a gente falou sobre a importância de conhecer esses indicadores, né? De conhecer os dados. Então, a gente precisa necessariamente estabelecer indicador, que não é algo fácil de se fazer, né? Mas esse indicador, ele precisa necessariamente, ao longo da nossa jornada, ter a ver com as dificuldades e principais gargalos da empresa, né? Que a gente vai falar mais para frente qual é esse indicador, né? Que tem a ver aí com dificuldades e gargalos da empresa, tá? Bom, isso para que a gente possa, então, chegar num desempenho possível, né? Então, a gente fala de inovação, né? Geralmente a gente imagina que inovação é algo muito grandioso, né? Algo que envolve tecnologia. E, na verdade, não, né? Inovação são processos simples que podem melhorar, né, o desempenho da empresa, né? E nos levar a um melhor desempenho possível. Todo mundo está me ouvindo? Tá me ouvindo, Giovana? Sim, tô te ouvindo. Não, estamos te ouvindo sim, Priscila. Ah, tá legal. Bom, então, a gente falou então sobre essa importância, né, da gente ter esse acompanhamento, da gente conhecer, da gente acompanhar. E aqui tem algumas questões que a gente traz para a gente discutir, né, e refletir, né? Então, hoje, né, eu vou colocar essas questões, vocês não precisam necessariamente responder agora, tá, pessoal? Mas também fiquem à vontade para falar, quem quiser falar, né? Quais são os aspectos que mais impactam o desempenho da empresa hoje, né? São perguntas para a gente refletir, né? Quais são os maiores gargalos e dificuldades da atuação da empresa hoje? Então, essas são duas perguntas aí para a gente pensar e até para a gente se preparar para o encontro 3 de mapeamento de problemas, que é um encontro fundamental, né? Então, a gente pensar mesmo, né? A partir dos gargalos, dos problemas que a gente tem, né? Que são aquelas coisas que aparecem no nosso cotidiano, das dificuldades que a gente tem diariamente, quais são, né, os indicadores que a gente pode ter a partir desses problemas, né? O que a gente precisa contar e registrar, pessoal, para a gente representar esses problemas que a gente tem na empresa? E quais os impactos, né? E quais os aspectos que mais impactam, né, o desempenho da empresa? Né, que são esses gargalos e dificuldades. Então, façam um exercício, tá, pessoal? Anotem problemas, questões, né, aquilo que vocês acham que realmente afeta, impacta a empresa. Anotem isso para que a gente possa, no nosso próximo encontro, né, no encontro de mapeamento de problemas, a gente possa realmente trabalhar de acordo com o desejo da empresa, né? Porque muitas vezes, né, e a gente tem bastante experiência com isso, a gente mesmo fazendo o diagnóstico, mesmo fazendo o mapeamento de problemas, às vezes a gente não consegue enxergar, tá, pessoal? Aquilo que realmente é o gargalo da empresa, e isso às vezes acaba fazendo com que a gente destine bastante tempo para uma solução que, na verdade, não vai ser a solução da empresa. Então, por isso que, pensando em produtividade, pensando em como a gente pode realmente melhorar o faturamento e, se possível, diminuir os custos, né? Quais são hoje os problemas de vocês, né? Os principais gargalos e dificuldades que vocês têm na atuação da empresa hoje, né? Vamos refletir sobre isso, né? Se vocês puderem fazendo anotações e pensando para o próximo encontro, fiquem à vontade, tá, pessoal? Bom, então a gente falou um pouco sobre indicadores, a gente falou sobre a importância desses indicadores, a gente falou que indicadores não são números soltos, mas são
relações, né? Relação entre diferentes dados brutos que a gente tem no nosso processo interno, seja no processo de vendas, seja no processo gerencial, né? Seja em qual parte do processo interno da empresa for, a gente falou sobre o que são indicadores, né? Dentro do programa Brasil Mais, a gente faz uma mensuração e até um exercício que é bastante importante que todo mundo faça, que a Giovana vai falar um pouco melhor daqui a pouquinho, sobre os indicadores que nós vamos acompanhar ao longo da jornada, tá? E que representam aí os principais gargalos da empresa, né? Bom, a gente traz aqui outro responsável aí pela criação do conceito de indicadores, né? Um norte-americano, Peter Drucker. Ele fala que tudo que pode ser medido pode ser melhorado, né? Então, um pouco do que a gente já falou, né? Aquilo que a gente consegue, de fato, mensurar, a gente consegue saber se melhorou. Então, se a gente acompanha, seja o número de vendas de um determinado produto a cada mês, seja o número de entregas que um colaborador pode fazer, seja num processo mais simples ainda do que isso, né? O número de visitas na nossa página na rede social, tudo isso só vai fazer sentido, né? A gente só tem capacidade e poder, que é o que a gente falou lá atrás, para melhorar e para mudar, se a gente conseguir medir, né? Porque tudo que é medido pode ser melhorado. Eu sei que a gente falando assim, né, pessoal, parece um pouco distante da realidade, né? Mas na prática a teoria é outra. Na prática a gente sabe que o dia a dia é corrido, que, né, a gente está sempre imerso, né, em uma série de demandas, em uma série de processos, mas quanto mais luz a gente conseguir colocar dentro do nosso processo de trabalho, quanto mais informação, conhecimento e, por que não dizer, né, conhecimento científico também, a gente trouxer para o nosso processo, quanto mais a gente puder acompanhar e ver a evolução de números, no nosso caso, né, porque são os números, né, que a gente consegue medir aqui, são mais dados quantitativos do que qualitativos, a gente consegue, então, saber se de fato a gente está indo para um caminho correto. Quanto mais luz a gente jogar em cima desses números que dizem respeito à empresa, por mais que isso pareça às vezes idealista, né, maior é o nosso domínio desse processo, né? Porque se a gente sabe quantas ligações a gente precisa fazer por dia, como exemplo, para a gente alcançar uma meta, quer dizer, né? Uma coisa está ligada na outra, né? Se a gente consegue saber quanto a gente consegue fazer de ligação, quantos e-mails a gente consegue ligar, a gente consegue saber, então, quantos e-mails a gente precisa enviar. E a partir disso, a gente vai ter o quê? Tecnologia para nos ajudar, né? Então, bom. Gestão do desempenho empresarial, né, pessoal? A gente está aqui falando de indicadores, né, de monitoramento dos resultados, e aqui a gente tem uma espécie de passo a passo, né, do que vai ser essa busca de indicadores, né? Então, a gente tem aqui, primeiro, essa definição desses indicadores de desempenho, né, que cada empresa vai buscar e vai entender que faz parte da sua realidade, dos seus gargalos, das suas dificuldades, de acordo com as metas que são estabelecidas, né? A gente tem, num segundo momento, o monitoramento dos resultados, tá? Então, é o momento de coleta de dados, de atualização dos sistemas e controles. Um terceiro momento de análise dos resultados, e um quarto momento de comunicação dos resultados, né? E desenvolvimento de ações que são necessárias. Basicamente, esse é o passo a passo da gestão do desempenho empresarial e que a gente coloca em prática no programa Brasil Mais. Então, a gente define, né, aquilo que é indicador para ser levantado, a gente monitora, analisa, né, para que a gente possa, inclusive, tomar as decisões que são necessárias. Giovana, você quer seguir daqui?
Oi, Priscila, pode ser. Quando a gente fala de gestão de indicadores, pessoal, muita gente fala assim, mas quais indicadores eu preciso acompanhar, né? Isso está muito ligado à questão da meta, do objetivo que você estabeleceu, né, para conseguir alcançar. Os indicadores, eles vão ser as ferramentas para você monitorar, né, o que está acontecendo lá, qual que é o desempenho que a sua empresa está tendo para conseguir alcançar a meta ou não. Eu falei muito com o pessoal sobre isso, né, questão de estabelecer metas, de ter esse planejamento para conseguir alcançar a meta, tá? Então, os indicadores, eles são ferramentas para auxiliar nisso. Então, o que eu preciso saber? Quais respostas eu preciso ter, né, dentro da minha empresa para conseguir acompanhar, né, o meu objetivo aí, para mim conseguir alcançar a minha meta. Então, não adianta a gente colocar aqui um grupo de indicadores, né, padrão, e aí falar, não, vocês vão ter que acompanhar esse tipo de indicador. Cada empresa, por mais que seja do mesmo ramo e tudo mais, tem uma necessidade diferente, tem um objetivo, tem uma meta diferente, tá? Então, eu tenho indicado muito para o pessoal fazer planejamento estratégico. Acho que está muito ligado a isso, né? Acho que dá uma luz melhor do que precisa ser feito. Então, analisar quais são os pontos fortes, pontos fracos da empresa, tanto interno, né, tanto coisas que estão dentro do nosso controle, quanto externo, né, quanto a situação que a gente está vivendo aí no país, né. Hoje mesmo eu estava conversando com uma empresa que vende seguros e tudo mais, ela trabalha com diversos tipos de seguros, né, e ela fala que a questão de consórcios e tudo mais estava um pouquinho mais difícil, né. Então, é algo que está dentro do controle dela? Não, é algo que a situação do país está refletindo dentro da empresa, né. A gente tem, né, os custos básicos, né, de sobrevivência, eles estão altos, né, eles estão ocupando praticamente o nosso poder de compra, né. Então, as pessoas vai ter uma queda realmente na questão de consórcio, na questão de itens considerados, vamos dizer, de luxo, né. Então, isso é ter uma análise, né, do contexto, né, fora da empresa e o que você pode fazer para melhorar a respeito disso dentro da empresa, tá? Aqui a gente fala um pouquinho sobre a análise dos resultados dos indicadores, né? Então, eles, como a gente pode ver aqui, tem a situação boa e a situação ruim, né? Ele vai te mostrar se está bom, se está dentro ou acima do esperado, ou se está abaixo do esperado, que é para você corrigir realmente, né, as suas atividades, né? Se está bem, está ou bem ou acima do esperado, então identificar quais fatores facilitaram ou dificultaram, né, esse resultado, ou redefinir a meta ou confeccionar um novo indicador. Então, se está tudo bem, se está muito fácil, né, se é uma meta que está muito fácil, você precisa ver o que está facilitando, né, esse resultado e, se for o caso, redefinir a meta, né? Então, olha, está muito fácil, vamos aumentar um pouquinho essa meta aqui para que a gente consiga ter um novo planejamento e sempre buscando melhorar, né? E quando a situação está ruim ou abaixo do esperado, né, fazer uma análise para identificar quais são as causas, né? Principalmente as causas. Os problemas a gente consegue identificar, né? Eu costumo falar que é a pontinha do iceberg lá, a gente consegue ver. Mas qual que é a raiz desse problema, né? O que está causando esse problema? Que é o que a gente vai tentar fazer na próxima reunião de mapeamento de problemas. Certo? Então, alguém tem alguma dúvida? Está muito conteúdo? Está muito apressado? Alguém quer fazer algum comentário? Vocês precisam ativar o microfone, tá? Eu coloquei vocês no mudo para Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Certo. Só lembrando vocês que no chat tem a lista de presença, tá? Só colocar o nome de vocês, da empresa e de que agente vocês são. Bom, e aí eu falei, né, dos problemas e das causas. Primeiro, o que é um problema, né? Tem muita gente que tem dificuldade de entender o que é um problema. Então, um problema nada mais, né, do que o resultado diferente do desejado, né? Então, o meu objetivo, sei lá, era fazer tantas vendas esse mês. E aí eu não consegui alcançar esse resultado. Então, eu tenho um problema. O que está acontecendo, né, para isso? O que está acontecendo? É questão de demanda, é questão de oferta de serviços, né?
e a causa são as razões que provocaram esse resultado diferente. Então, é a raiz do problema ali do que está acontecendo, tá? Pode mudar, Priscila. Bom, a gente tem uma técnica para identificar a raiz do problema, que é a técnica dos 5 porquês. Não sei se vocês já ouviram falar, mas ela vai te ajudar a chegar à raiz do problema aí, repetindo sempre a pergunta por quê, né? Então, cada resposta que a gente dá é a base da próxima pergunta, né? Que a gente tem um exemplo, né? Então, o problema é insatisfação do cliente. Então, por que o produto não chegou no prazo combinado com o cliente? Porque o tempo de produção excedeu o tempo estimado. Por que o tempo de produção excedeu o tempo estimado? Porque a ordem de serviço não chegou no prazo. Por que a ordem de serviço não chegou no prazo? Porque a equipe está sobrecarregada. E por que a equipe está sobrecarregada? Porque não houve um planejamento detalhado das ações a serem feitas. Entende? A gente tem lá um problema, né? A gente identificou lá a pontinha da iceberg, que é a insatisfação do cliente, e a gente vai aplicando a técnica até chegar na raiz do problema, que é a falta de um planejamento detalhado das ações a serem feitas lá para a equipe, né, para que elas não se sobrecarreguem e consigam entregar o produto no prazo combinado, né? A gente pode aplicar isso em vários tipos de problema, né, dentro da empresa também. É legal ir fazendo essa reflexão, né? Então, qual que é o meu problema? Né? O que está acontecendo? E aplicando ali o porquê até chegar na raiz do problema. É bem legal essa técnica dos 5 porquês. E é interessante, né, Giovana? Tá me ouvindo? Tô. É interessante, né? Porque é justamente esse é o foco do programa, né? Quer dizer, desenvolver ações simples, melhorias que parecem simples, mas que elas têm um resultado muito significativo. E essa técnica ela é importante por isso, porque ela ajuda a gente a compreender qual é a raiz do nosso problema, né? Sim. A satisfação do cliente ela é bem ampla, né? Se o cliente está insatisfeito, pode ser por qualquer coisa. Às vezes ele acordou estressado e já ficou insatisfeito, né? Mas, né, o que está acontecendo dentro da empresa? Como que eu posso evitar esse tipo de coisa? Né? O que a gente tenta fazer dentro do programa, tentar identificar a raiz desse problema, né? O que está dentro do nosso controle, o que a gente pode fazer para melhorar. Pode passar, gente? Pode. Giovana? Bom, e aí a gente vai para o bloco 3, tá? Que é o último bloco, já está acabando. São os indicadores que a gente vai acompanhar dentro do projeto, tá? Pode passar, Priscila. Bom, essa é a nossa fórmula de produtividade do trabalho, né? Já conversei com algumas pessoas também sobre ela, que é o faturamento bruto menos os custos variáveis dividido pelo número de pessoas ocupadas, tá? Essa fórmula, ela vai dar o resultado de quanto cada pessoa está produzindo para a empresa, né, durante o tempo analisado, né, o mês específico que a gente vai solicitar, e em reais, né, vai dar o valor em reais que essa pessoa produz para a empresa. Então, esse é o nosso indicador, né, o indicador de produtividade, que nós vamos estar acompanhando aí dentro da metodologia, tá? Nosso objetivo é tentar melhorar esse indicador, ou aumentando o faturamento bruto, ou diminuindo os custos variáveis, que eu vou explicar cada um daqui a pouquinho. É bem importante que vocês tirem todas as dúvidas possíveis, Giovana, tá? eu não sei se é o meu celular, mas assim, a sua fala tá bem ruim, tá chiando bastante. Não sei se é seu fone, se é aqui. Tá ruim para mais alguém também, pessoal? Tá vindo, pra mim tá vindo super nítido. O pessoal tá falando que tá ok. Eu tô ouvindo bem também, Giovana. Pode ser que seja algum problema, viu, com o fone, pode ser sim. Pode ser. Né? Bom, pode passar, Priscila. Bom, o primeiro indicador aí, tá, é o faturamento bruto. Então, é o valor total de vendas de produtos ou serviços durante o mês, tá? Então, é o faturamento total, sem tirar nada, né? Tudo que entrou dentro da empresa referente à venda de produtos, tá? A gente não considera receitas extraordinárias, como venda de ativos ou algumas aplicações financeiras, enfim. Só o valor de venda de produtos ou serviços, tá? Nada além disso.
E a unidade de medida em reais, né? Acho que o faturamento bruto não tem muito detalhe, né? Muita dúvida em relação a isso. Acho que todo mundo consegue entender, né? O único detalhe que tem é a questão que isso a gente só considera vendas mesmo, tá? Pode passar. Tá, eu só queria fazer uma observação, tá, Giovana? A gente está sempre atenta, viu, pessoal, aos diferentes contextos das empresas que estão participando do programa, tá? Então, se vocês tiverem dúvida para tratar aqui, tudo bem, mas se tiverem dúvidas depois para tratar também em relação a esses indicadores, fiquem à vontade para fazer, tá, pessoal? A gente sabe que cada empresa tem uma realidade diferente. Sim. E às vezes a sua realidade pode ser de outras pessoas também. Então, se vocês quiserem falar, fica à vontade, tá? Bom, os custos variáveis geram muitas dúvidas, né? O pessoal fica muito inseguro em relação a esse indicador, tá? Eles são despesas que variam de acordo com o nível de atividade da empresa. Ele é um indicador que está diretamente ligado ao volume de vendas. Eu sempre costumo falar para vocês observar o mês que teve um faturamento um pouquinho mais alto e ver qual custo subiu proporcionalmente, né, com esse valor. Geralmente, né, os custos variáveis são matéria-prima, que quanto mais você vende, mais você tem que comprar para revender, tanto quem fabrica quanto o comércio, né, também, ou quem presta serviço, a questão da gasolina, né, de ir até o cliente, ou, né, às vezes também você utiliza algum tipo de matéria-prima, se você faz algum tipo de reparo no cliente, né? Então, tudo que você utiliza para trabalhar, para prestar o serviço ou para vender, é considerado um custo variável. Então, comissões de venda também. Então, se você paga comissão lá para algum representante de venda ou algum funcionário seu, quanto mais ele vende, né, mais alto será a comissão dele. O que mais? A taxa de maquininha, né? Então, quanto mais você utiliza a maquininha lá, mais você vai pagar a taxa de maquininha também, né? De acordo com seus gastos. Impostos sobre venda também. Então, quanto mais você vende, mais você vai pagar imposto. Então, tudo que aumenta de acordo com o volume de venda. De quanto mais você vende, mais esse item, né? Esse custo, ele vai aumentar também. Ele não inclui custos fixos, tá? Como salário de funcionários, aluguéis, que são custos que não variam muito, né? Apesar de que, assim, a gente não pode considerar custo fixo como um custo que não varia, né? E o custo variável como aquele que varia. Geralmente, por exemplo, tem empresas que água e luz são custos fixos, mas varia, né? Todo mês, mas são custos fixos. E tem empresas que água e luz são custos variáveis. Por quê? Quanto mais um salão de beleza, por exemplo, né? Quanto mais clientes ele atende, mais ele vai utilizar secador, mais ele vai utilizar, né, o lavatório lá para lavar o cabelo, né, a chapinha, babyliss, enfim. Então, quanto mais clientes ele atende, mais ele vai gastar com energia e com água. Então, para ele é um custo variável. Mas se você pega um escritório, por exemplo, de engenharia ou qualquer outro tipo de escritório, água e luz são custos fixos, porque independente do número de clientes que vocês vão ter, vocês vão pagar aquela média de água e de luz, né? Mesmo que ela varie um pouquinho mês a mês, mas a média, né, geralmente é a mesma. Ficou claro? Tem alguém que tem algum custo específico que gostaria de tirar uma dúvida, se é fixo, se é variável, ou alguma especificidade aí de alguma empresa que gostaria de tirar uma dúvida agora? Não? Ninguém? Todo mundo entendeu essa parte de custos variáveis? Que bom, hein? Então vamos mandar planilha, né? Todo mundo. Vou mandar planilha. Todo mundo lindo com os custos variáveis. Pode passar aqui, Giovana? Pode. Essa aqui é a planilha, está meio embaçada, né? Mas essa planilha aqui é a que a gente, é uma base mais ou menos do que a gente tem, né? Então, opa, você tirou. É que eu tentei aumentar para todo mundo ver os detalhes, mas agora tá. Acho que dá para ler um pouquinho. Então, a gente tem uma planilha aqui, né, de custos variáveis e custos fixos. Pode mudar de empresa para empresa, tá? Mas aqui tem alguns exemplos, né? Então, os custos variáveis, comissões sobre vendas, que eu já falei, impostos sobre vendas, então, ICMS, PIS, COFINS, né?
Custo dos produtos ou serviços, né? Então, matéria-prima, insumo, aquisição do produto, né? Embalagem, taxa de cartão de crédito ou boleto, frete também, né? Um custo variável, entre outros aí também. E os custos fixos, aluguel, IPTU, condomínio, salários. O Ricardo falou que quem faz DRE já tem tudo isso. Isso é verdade, né, Ricardo? Exatamente. E é pela DRE mesmo que a gente consegue esses dados, tá? Porque tem a questão do regime de competência também. Então, às vezes eu fiz um serviço e eu vou receber daqui 2 ou 3 meses, né? Então, eu tenho que considerar, né, o mês que eu prestei o serviço, não o mês que eu vou receber, porque eu posso inflacionar aquele outro mês lá com outros serviços e não representa a minha realidade. Então, nunca tentem pegar esses dados pelo fluxo de caixa, e sim pelo DRE, tá? Quem não costuma fazer DRE, não sabe como faz, procura a gente, que a gente encaminha para o consultor financeiro para ajudar nessa parte, tá? Então, exemplos de custos fixos, né? Salários, encargos sobre salários, contabilidade, internet, telefone. Até um tempo atrás era mais variável, né? Quanto mais você utilizava, mais você pagava. Hoje em dia tem os planos mais fixos, então são fixos, né? Água e luz tem que verificar o tipo de negócio, como eu falei, né? Verificar se quanto mais clientes você atende. Tem espaços de beleza, por exemplo, aí também, né, que a gente atende. O que mais? Acho que restaurante também, né, pode ser que seja a água e luz seja um custo variável, depende muito do planejamento do restaurante. Manutenções, propaganda, serviço de apoio, associação comercial, treinamentos, remuneração dos sócios, né, que são os prolabores, seguros e despesas bancárias, juros também, enfim. São tudo exemplos de custos fixos, tá? Pode passar, Pri. Bom, e aí o último indicador que a gente vai acompanhar dentro do projeto são as pessoas ocupadas, tá? Então, ele é basicamente o número de pessoas que trabalham na empresa, né, pelo menos por 1 hora por semana, independente se elas têm algum tipo de remuneração ou não, ou de terem um vínculo empregatício ou não, né, formalizado. O indicador, ele considera as pessoas que não têm vínculo empregatício formalizado, tá? A gente, como trabalha no Sebrae, né, uma instituição mais séria, a gente considera apenas as pessoas que têm vínculo empregatício formalizado, não necessariamente CLT, mas algum tipo de contrato ou alguma verbalização, né, mais formal aí do vínculo empregatício, tá? Então, né, ela inclui sócios e proprietários, familiares que estejam ocupados na empresa, pessoas de férias também conta, pessoas em licenças de até 15 dias e profissionais da lei salão parceiro, que são algo mais específico dos salões de beleza, né? Não inclui estagiários ou menor aprendizes, pessoal terceirizado de manutenção, prestadores de serviço com características de não subordinação. Esses prestadores de serviço com características de não subordinação são aqueles que eles prestam serviços, mas você não tem muito controle, né, vamos dizer, sobre eles, não tem aquela subordinação com a empresa. Então, eles meio que prestam o serviço que eles têm que prestar, mas, né, a qualquer momento pode sair da empresa também, não tem aquele vínculo mais formal com a empresa. E pessoas em licença remunerada por mais de 15 dias, tá? Licença maternidade ou outros tipos de licença. Alguém fez uma pergunta aqui se a gente vai estar disponibilizando essas informações, o Wagner. A gente vai mandar para vocês o PDF com essa apresentação, vocês vão poder estudar e tem a gravação também, tá? Pode mudar, Pri, você tem algum comentário? Não, só queria dizer para o pessoal, assim, às vezes as pessoas vêm perguntar, né? Mas só sou eu na empresa. Tudo bem, pessoal. Se é só você na empresa, a gente vai fazer o indicador com uma pessoa só, não tem problema. A nossa preocupação aqui é, de fato, mensurar
qual é o nível de produtividade da empresa, né? A gente poderia utilizar inúmeros outros números e indicadores que não necessariamente levassem em consideração, por exemplo, a produtividade por trabalhador, né? Mas dentro dessa metodologia do Programa Brasil Mais, a gente usa essa métrica e não tem problema. Se é só uma pessoa, é por uma pessoa que a gente vai fazer o cálculo. Se o seu faturamento foi baixo, e aí de repente vai dar um valor que, enfim, né? Às vezes a pessoa manda, vem negativo. A gente vai ver direitinho, é claro, mas assim, se é isso, né? A gente vai trabalhar com a realidade, a gente sabe também que a gente está saindo da pandemia, então fiquem tranquilos, tá, pessoal? Vou mudar aqui, tá, Giovana? Tá. Bom, e aí para encerrar, pessoal, tem algumas tarefas para vocês, né? Que é, no caso, acompanhar quem já tem um sistema, quem já acompanha, né? Passar a prestar mais atenção, né, a esses dados, já que vocês entenderam um pouquinho melhor como funciona. Às vezes a gente costuma encher o sistema de dados, encher planilha, encher caderno, um monte de coisa, mas a gente não para analisar o que está acontecendo, né? Que é a questão dos indicadores. Existe uma diferença entre dados e indicadores e informação, né? Um dado não necessariamente é uma informação, às vezes ele precisa estar relacionado ou atrelado a algum outro tipo de dado para ele te dar alguma informação, né? A mesma coisa nos indicadores, enfim, né? Então, começar a acompanhar, começar a analisar, começar a prestar atenção no que está acontecendo. E quem não tem nem a cultura, né, ou a rotina aí de ter esses dados, tentar, né, criar essa rotina de ter esses dados, né, de criar esse banco de dados aí para conseguir, né, igual a Priscila falou aí, medir e conseguir melhorar, conseguir evoluir, tá? A gente só consegue melhorar o que a gente consegue medir, o que a gente consegue acompanhar. Bom, Pris, quer falar mais alguma coisa? Alguém tem mais alguma dúvida? A gente tem uma planilha, tá, pessoal? Que é uma planilha modelo que a gente utiliza de acompanhamento dos últimos 6 meses. E a gente pode disponibilizar essa planilha para quem eventualmente não tiver um sistema, não tiver alguma forma de acompanhar os indicadores, os dados que tem, né, para a gente fazer esse acompanhamento, né? Se quem precisar, manda mensagem para mim ou para a Giovana, né, de acordo com a referência que tiver, para que a gente possa enviar esse material e a gente entregar, tá? Tá bom, pessoal? Eu acho que é isso, né, Giovana? A gente tem um cronograma, tá, pessoal? Só para vocês ficarem atentos. A gente tem um cronograma, então a gente precisa submeter até, no máximo, meio do mês de maio, né, Giovana? Essa planilha ter pronta ela, para que a gente possa quantificar, né? Porque às vezes, né, a gente acaba se enrolando, né, com essas datas, mas é bom a gente ter isso em mente, tá, pessoal? Até o meio de maio a gente precisa ter essa mensuração aí para que aquelas ações que a gente vai desenvolver ao longo do programa reflitam alguma melhoria e a gente possa acompanhar essa melhoria, né? Essa mudança, tá? Acho que é isso, por enquanto. Tem a lista de presença, tá, pessoal? São 6 pessoas assinaram, tá no chat, tá? É só clicar lá no link. E assinar são só 3 campos para preencher: o nome de vocês, o nome da empresa e qual agente vocês estão. Preencham, tá? É só para a gente ter um controle. Eu não sei se a Priscila falou pro pessoal, mas a gente está sem sistema, então a gente não consegue enviar o termo de visita agora. Então, quando voltar, né, quando o sistema voltar, a gente vai lançar essa presença no sistema e vai um termo de visita para vocês assinarem novamente, tá? Bom, alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Fale agora, o cálice para sempre. Vamos trabalhar, então, né? Se ninguém tiver alguma dúvida, vamos colocar os dados aí na planilha, né? Tudo bem, pessoal? Wagner, queria falar alguma coisa? Não. Tá tudo ok. Deu para absorver bastante coisa, assim. Só esperando a planilha de vocês e também esse PDF aí para mim dar uma estudada nele, que eu achei super interessante. Tem muita coisa aí super interessante para dar uma relida e trabalhar em cima dele. Tá, eu vou mandar para vocês depois o PDF. E a planilha, eu peço que vocês mandem mensagem e me solicitem, tá? Porque o PDF eu mando para todo mundo, mas a planilha é só para quem realmente precisa.
Bom, pessoal, bom feriado para todo mundo, boas festas para quem vai curtir carnaval, né? E a gente se fala aí na próxima semana, né? Vamos curtir o carnaval agora, deixar vocês em paz aí. Tá legal? Valeu, pessoal. Tá bom, gente. Obrigado, obrigado, Giovana. Obrigada, Luiz. Valeu. Obrigada, Priscila. Valeu Obrigada, mesmo. Foi viu, muito gente? bom. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, Valeu, tchau. pessoal. Boa noite. Boa noite. Só estamos nós? Para a gravação.